Não adianta nada se você clicar e não ouvir. Nem você vai entender nada, nem não vai aprender nada de bom, e nem eu não vou ganhar nada, porque eu gostaria muito que você ouvisse. A palavra de Deus, amados, lá em Mateus, capítulo 4, onde tem escrito, né? A tentação de Jesus. Olha só. Até o nosso mestre querido foi tentado por estar no corpo humano. E para vencer, para derrotar o inimigo que tentou derrubou Eva e derrubou Adão lá no paraíso, mas Jesus venceu no deserto. Amém, glória a Deus. Quando o inimigo chegou com a conversinha dele, tu não é filho de Deus? Justamente na hora que Jesus sentiu fome, porque Satanás está ao derredor, prestando atenção em tudo. Ele é muito inteligente e ele sabe das nossas fraquezas, conhece as nossas necessidades, porque ele observa, né? Que ele está vendo, né? Que até um ser humano inteligente que observa as coisas, deduz muitas coisas. Então ele chegou e foi lá dar ordem em Jesus. Tu não é filho de Deus, né? Foi testar Jesus. Transforma essa pedra em pão, porque ele sabia que Jesus sentiu fome. Mas Jesus, claro, não ia obedecer Satanás, não ia fazer pedra transformar em pão só para provar para Satanás que ele era filho de Deus, até porque ele não precisa provar nada para ninguém, muito menos para o diabo, que o diabo sabia muito bem que Jesus é o filho de Deus. Só que ele gosta, né, de fazer as dele. Mas Jesus, que é a sabedoria, né, por excelência, ele é a sabedoria, e teme a Deus e obediente a Deus, ele conhece a palavra de Deus e ele disse: está escrito, Satanás, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus, esse versículo, Jesus usou porque já está escrito lá em Deuteronômio, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, entendeu? E essa é a pura realidade. Quem não vive da palavra de Deus, não tem um alicerce na palavra de Deus, não se edifica sob a rocha, né? Não pratica a palavra de Deus, é uma casa construída sobre a areia, né? Que é um alicerce que só sopros já derruba um empurrãozinho qualquer, já está derrubando, ela está caindo. E lá em Mateus 7, se eu não me engano, 24, Jesus diz, ou é 44, grande é a queda daquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. O apóstolo Paulo escreveu, né, lá a carta para os Efésios, se eu não me engano, capítulo 6, e até o 10, ou começando o 10, sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus, Paulo se inspirou vendo um soldado o tempo todo ali, né? Guardando ele, né? Porque ele estava preso. E ele via muito bem como era a armadura do soldado, capacete, um cinto, um escudo. E tudo aquilo ali era simbólico. Ele usou, né? Assim como aquela armadura lá, né? Aquela armadura material lá, né? Feita para proteger o soldado na guerra, nas lutas, para ele se defender com o escudo, com o cinto, né, que segurava toda a roupa, a armadura, o escudo. Então, Paulo começou a fazer uma metáfora e começou, né, usar aquela roupa lá do soldado, aquela armadura, e como a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, para usar contra as potestades do ar, os principados e as potestades do ar, os espíritos malignos que vivem ao redor, que vivem por aí, né? Procurando matar, roubar, destruir, que essa é a missão desses espíritos que seguiram Satanás, desobedeceram a Deus. A terça parte veio com ele, ó. São, não sei lá quantas legiões são, né? Porque no céu tem miríades de anjos que servem a Deus, mas a terça parte se corrompeu. Resolveu seguir, né? Quem ele achava que deviam seguir, foram todos uns tontos, uns bobões, e seguiram Satanás, perderam a glória, se transformaram-se em demônio, e o final deles é o quê? Jesus disse que o lago de fogo está preparado para Satanás e os seus anjos.
né? Para o diabo e aqueles que seguiram ele. Aleluia, glória a Deus. Amados, na armadura de Deus, né, Paulo mostra claramente, né, tudo ali é para defesa, né, o escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça, né, tudo isso era usado para defesa. Mas existe uma peça na armadura de Deus que era a espada que era para o ataque. Ao mesmo tempo que atacava, estava se defendendo, mas estava atacando, né? Era como derrubar o inimigo, era como derrotar o inimigo, era com a espada. E Paulo trouxe, né, nessa armadura aqui, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Então, com a palavra de Deus, a espada do Espírito, é que nós nos defendemos, né, de Satanás, das mentiras, de tudo, né, de sofisma, de todos os enganos, é com a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que nós estamos defendendo, nos defendendo, estamos atacando, confrontando o pecado, confrontando o inimigo. Aí vem alguém, porque eu vi na Bíblia que é assim, assim, assado, mas está usando a palavra de uma forma que não agrada a Deus, está distorcendo, está complicando, tirando o versículo do texto, contexto, vira pretexto para heresias, né? Então é aquela coisa. Então você pega a palavra de Deus, se você lê todo o contexto antes e depois daqueles versículos, você vai entender. Então é com a palavra de Deus que nós vencemos. Nós vencemos. Quando a pessoa aceita, tudo bem. Se ela não quer aceitar, ela quer ficar com seus próprios pensamentos, com as suas filosofias, suas ideologias, com seus conhecimentos, problema dela, mas que a palavra de Deus é a espada do Espírito e ainda mais, a palavra de Deus, né, é comparada à lâmpada para nossos pés, é a tua palavra que nos conduz, lá no Salmo 119 tem, né, se eu não me engano é o versículo 105, e vai, e sem a palavra de Deus, amados, não somos nada, não temos nada para nos respaldar, para nós nos dar respaldo para em que nós cremos, confiamos, acreditamos, é só entender, não interpretar errado e não usar como Satanás usa para os seus benefícios, para os seus proveitos próprios e muitos estão usando por aí. Fica usando, pega um versículo da palavra de Deus e fica dizendo que Deus está falando, sem Deus está falando porque está fora do contexto. E Bíblia explica a Bíblia. Bíblia explica a Bíblia, né? Aí nós vamos entender o porquê daquilo ali. A gente vai ter que ler em outros lugares para poder chegar até ali. Porque ninguém pode chegar no final se não começar, se não ir direitinho, né? Pelo meio e tal, até chegar no final. Se você já quer chegar no final, sem ter começado pelo começo, sem ter ido tudo certinho, vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Ninguém vai construir uma casa começando pelo telhado, né? Até hoje eu nunca vi, né? Se já tem, eu não sei. E com certeza, né? Não vai dar certo. Tem que começar pela base, pelo alicerce. E o alicerce precisa ser forte, ser de rocha. E a rocha é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nele que devemos confiar, é nele que devemos crer. E não nesses ventos de doutrina, nesses ensinamentos, que tem muitos. Cada um sai com seus conhecimentos, interpreta, depois diz que foi Deus que revelou, depois diz que a gente está enganado, que nós não conhecemos, fomos ensinados errado, ou então que somos ignorantes, somos burros, somos isso, somos aquilo. Cada um que queira diminuir os cristãos, os filhos de Deus, que estão certos, que obedecem à palavra do Senhor. Mas não prova, não tem respaldo bíblico. Assim como Satanás usou a própria palavra de Deus para ir lá confrontar Jesus, ele usou o Salmo 91. Ele usou o Salmo 91 e disse, porque ele queria levar Jesus lá para cima, para Jesus se jogar e descer voando, porque está escrito que, né, não ia acontecer nada, não tropeçaria com o pé. É um versículo lá do Salmo 91. Imagina se Jesus ia fazer isso. Primeiro, que se ele fizesse isso, ele ia obedecer Satanás. Segundo, que Jesus não veio para estar aparecendo e querendo se amostrar para ninguém. E outra, que ele, né,
Disse, não tentarás o Senhor teu Deus. E isso é nos ensinando, é dando uma lição. Nós não vamos fazer coisas para se mostrar que somos filhos de Deus, que temos o poder, que podemos tudo, por causa que Deus vai nos proteger, vai nos livrar, porque está escrito. Não, vai, mete a cara e faz sem necessidade para você ver o fim que você vai ter. Você vai morrer e você pode ainda perder a salvação, né? Nós temos que ter sabedoria, tem que ter entendimento, não pode não. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, e só a Deus prestará culto. Foi essa conversa que Jesus teve com o inimigo, só palavra de Deus. Jesus não usou palavras que ele quis, mas ele usou o que está escrito. E é assim que nós temos que fazer, usar a palavra de Deus que está escrita. Não precisa a gente inventar, criar nada. É o que está escrito e pronto, acabou, é isso mesmo. Doem que doer, ache ruim quem quiser. O inimigo cai, que caia, problema dele, ele se levanta para cair. E as pessoas que não quiser crer, não creia, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Não só porque eu estou falando, mas todos, tem milhares e milhões de pessoas que pregam a palavra de Deus verdadeiramente, enquanto que muitos usam a palavra de Deus para o seu proveito próprio, para o que lhe convém, mas cada um vai prestar conta de si mesmo. E Deus não vai deixar nada impune e não vai deixar de graça não, hein? Cada um vai prestar conta de si. E o que tiver errado é errado, o que for certo. Nós temos nossas falhas, tudo, mas hoje é dia de conserto, hoje é dia de pedir perdão, hoje é dia de se acertar. Para Deus nada é impossível. Todo perdão, todo pecado Deus perdoa, só não um, que não dá para explicar aqui, porque aqui, né, pouco tempo, e eu não gosto de me aprofundar em coisas que eu não tenho conhecimento, que eu sou rasa. Aí, se eu for me aprofundar, eu vou morrer afogada. Então, o que é que acontece? A gente vai falar até onde a gente sabe, até onde Deus permite. Aí, outros que já têm um conhecimento maior, dado por Deus, aí fala sobre outros assuntos. Amém? Então, eu desejo o quê? Tudo de bom para você, né? Que as bênçãos do Senhor, as mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os ouvidos dele agravados, como está escrito em Isaías 59, para abençoar todos aqueles que creem, que a sua casa seja abençoada, que o menor da sua casa até o mais velho sejam abençoados, que o que está mais próximo de você até o que está mais distante seja abençoado e receba as bênçãos do Senhor, creia no Senhor, que o Senhor, né, quer abençoar você cada dia mais, cada vez mais, né? E o Senhor quer realizar sonhos, o Senhor quer o quê? Cumprir na sua vida tudo que Ele prometeu, porque Ele é fiel, mas cabe a nós fazermos a nossa parte, nos humilhar, pedir perdão das nossas falhas, dos nossos erros, porque nós somos falhos mesmo, né? Diante de Deus, e Deus é bom, Deus é maravilhoso. Só precisamos, né, dar ouvido à sua voz e obedecer. Amém? Fica com Deus. Que Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Será um prazer para mim, se você ouvir. Se você chegou até o fim, porque essa palavra tem tudo a ver com você. Amém? A paz.